Oi, pessoal. Bom, a minha proposta nesse vídeo é nós darmos uma olhada lá na primeira máquina que nós fizemos em comparação com a máquina mais evoluída, digamos assim, que nós fizemos. Então vamos observar aqui já pela colocação de material, estrutura, armazenamento de agente espumante, sistema de fechamento da tampa, sistema de saída de material, os cuidados, a, a dúvida como sendo primeira, então os testes, saber se iria funcionar. Claro que antes da gente disponibilizar, nós fizemos alterações, então já desde a primeira, mas a primeira sempre é aquela expectativa, aquela dúvida, todo um conjunto de informações que a gente precisa ter e validar para ver se o negócio vai fluir. Então aqui depois nós fomos evoluindo o sistema de fechamento, como o pessoal que acompanha aí viu que depois foram para aquelas argolas, e por último agora nós temos o sistema que eu acho que por enquanto é o mais efetivo, o mais funcional possível com relação à velocidade de operação e capacidade de vedação. Aqui nossa realmente o primeiro teste. Então aqui eu fiz questão de mostrar em detalhes aí para vocês verem. Então a gente já deu com a cara na parede aqui nesse primeiro momento. Então colocamos um registro simples ali, alimentamos, daí a areia já travou nesse negócio todo. Então, e assim foi indo. É uma jornada isso. Eu não me lembro exatamente há quantos anos atrás foi isso, mas foi há bastante tempo. E daí nós fomos testando e buscando nossas primeiras formas também. Embora que antes dessa nós fizemos com um misturador com tambor, onde a gente tinha um registro assim e descarregava dentro do balde, ele ficava alto do chão, onde nós fizemos os primeiros blocos vazados, que está bem antes também nos vídeos aí. Então, como o nosso sistema de bombeamento nos traiu aí a primeira vez, então nós tivemos que partir para a opção B, que é remover a mangueira, meter um negócio naquele registro ali, desentupir, descarregar lá embaixo e carregar para cá. Então é bom a gente recordar os erros e acertos, os momentos, os caminhos pelos quais nós passamos, para ver que a jornada não é bem simples. O resultado final do nosso produto, do nosso primeiro teste, então imagina o transtorno que isso dá. Depois de todo um processo de construção, sendo a primeira, testes, e daí a gente chegar à conclusão de que muitos ajustes vão ter que ser feitos. Mas é aquele negócio, a gente entra e o final só pode chegar depois que a gente alcançou o objetivo. Então, aí a parte de cima ficou daquele jeito, a parte de baixo ficou desse. Então, aonde que está o problema? Está na máquina, está na composição,
Então, tudo isso são coisas que a gente tem que ir ajustando e se quebrando. Por isso que eu sempre falo que os testes, claro que agora é bem menos para quem está começando, porque nós viemos aí fornecendo informações e testes e uma série de coisas que vocês podem seguir e não tropeçar aí onde nós tropeçamos. Mas naquela época existia muito pouca informação sobre isso. A gente tinha que buscar fora muita coisa, tentar entender, olha, nossa injeção de espuma, como é que foi a primeira injeção de espuma para os primeiros testes. Depois nós adaptamos uma mangueirinha bem fininha, aquela mesma mangueirinha ali no topo daquele misturador, e saía um jato bem fino de agente espumante. Mas observando que o erro ali também, como vocês podem ver no jato, é um jato bem forte, e esse jato sendo bem forte, nós temos um material muito leve, proporcionando dessa forma aquele problema que aconteceu ali de uma espuma de baixo peso que faz com que não tenha sustentação do material. Por isso a segregação ali. Aqui nós já vemos um dos últimos modelos, embora que as nossas últimas evoluções ainda não estão aqui. Ela conta com algumas evoluções, que é a entrada automática de água programada, que não vai em todos, só sob pedido, só sob encomenda, que está dentro dessa torre, o sistema de comando, e tem um segundo painel ali, que logo vocês já vão ver, que determina. Observem a entrada de agente espumante, a diferença entre um e outro. Então aqui nós temos um fluxo mais leve, que não é aquele jato forçado, um material calculado, já com peso específico para produzir um material de qualidade. O nosso sistema de fechamento de tampa, serrilhas nas grades. Antes nós tínhamos que colocar balde a balde, agora nós largamos o saco de cimento e alimentamos direto. Então a velocidade de alimentação da máquina é boa, a velocidade de injeção de espuma é boa, calculada e temporizada. Podemos fracionar a nosso sistema de saída de material também. Então, como vocês viram lá naquele momento, a gente naquele sofrimento ali com todo o sistema. Então, com o passar do tempo, todas as coisas vão sendo corrigidas, observadas. Às vezes algumas pessoas ajudam com algumas ideias. Claro que existe muita ilusão, muita pressuposição do que funcionaria como sistemas de paz, mas como muita gente sugere colocar a colocação de pás helicoidais, mas o problema das pás helicoidais é que elas não podem pegar no fundo, e se elas pegarem no fundo vai trancar, e se elas não pegarem vai criar uma camada de material lá que vai endurecer e vai dar muito trabalho para limpar. Então, quando uma coisa é pensada, ela é pensada a longo prazo e por eficiência, não por achismo, porque o achismo faz a gente esbarrar justamente nesse problema que a gente está vendo aqui à nossa esquerda, que é lá quando a gente colocou esse registrozinho. Olhem a diferença ali, o sofrimento, e olhem a diferença agora, que é um material livre, bombeado, solto, com um fluxo
enorme. Então, quanto tempo nós demoraríamos para bombear 1 metro cúbico daquela maneira, ou remover da máquina daquela maneira? Quanto tempo nós levaríamos com um sistema comum de betoneiras? Porque uma betoneira para concreto celular, ela bate uma quantidade pequena, porque ela não pode bater em pé. Ela é de 400 litros, mas ela vai bater 180 de cada vez, porque ela tem que ficar super inclinada para ter eficiência, para conseguir fazer. Então, daí não tem bombeamento, tem que carregar. Então, o material, por ser líquido, também tem que carregar de forma que não balance muito, para não perder o material no meio do caminho. E assim vai indo. Então, todos os processos são pensados, são passados, são testados, são sofridos, para depois a gente ir evoluindo eles. E quanto mais a gente percebe uma necessidade de evolução, mais a gente trabalha. Então essa coisa na realidade não tem fim, ela é perpétua. Cada dia, cada momento a gente vê, observa coisas que podem ser melhoradas. Às vezes a gente faz alguma coisa que é para melhorar e lá na frente a gente percebe que ela apresentou um problema, tem que corrigir, e assim vai indo. Então, claro que agora nós estamos absurdamente à frente do momento em que começamos, mas tem muita coisa para ser feita ainda. Isso é um campo que tem que gostar, obviamente, tem que estar sempre ligado, sempre querendo, buscando o desenvolvimento, buscando a melhoria, mas o que a gente já tem já é algo muito superior ao que a gente teve um dia. Então o caminho tem se demonstrado bem promissor, bem eficiente. Novas ideias vão fluindo, novas ideias vão aparecendo, surgindo, e essa perspectiva cada vez começa a ficar melhor, com base em uma evolução do material, em um desenvolvimento mais eficiente do material, com a capacidade de um processamento maior, com novas formulações e por aí afora. Então, agora que nós já reconhecemos que o concreto celular é uma constante e que isso não vai diminuir, que não vai cessar, então nós podemos trabalhar aí com base em um futuro, em uma coisa estável. Porque quem está entrando, quem está se aproximando, quem está conhecendo o material, claro que exige disciplina, sempre exige disciplina, testes, laboratório. Claro, a gente já fornece muita coisa que as pessoas, se seguirem, jamais vão passar por aqueles momentos, mas o desenvolvimento do material é uma coisa que todos nós vamos ter que fazer. E as ferramentas, elas só ajudam nas velocidades. Então, quem quiser produzir em pequena escala não precisa investir, mas quem quiser produzir em grande escala, quem tiver que ter um rendimento, quem tiver que ter um futuro baseado em produção, vai ter que investir, porque não tem como, sai muito mais caro não investir. E a gente, de nosso lado aqui, a gente sempre vai buscar os melhores aperfeiçoamentos possíveis para essas máquinas. Agora, como nós já vimos anteriormente, em outros vídeos, nos últimos vídeos, as máquinas já estão sobre rodas, fazendo dessa forma com que haja, além de uma velocidade maior de bombeamento, produção, haja também uma versatilidade dentro do canteiro de obras.
Então, nós deslocamos em alta velocidade, isso sem precisar de nenhum tipo de equipamento, de nada. Uma pessoa consegue, na realidade, uma pessoa consegue fazer o processo total sozinha. Aqui, muitas vezes, eu tenho que fazer isso. Então, como eu particularmente fui abandonando a construção civil justamente por causa de pessoal, então o meu foco principal sempre foi reduzir a mão de obra o máximo que eu consiga, porque isso sim é uma coisa muito cara, muito dispendiosa, é um compartilhamento de problemas de uma forma generalizada, então qualquer dor, qualquer coisa que possa vir a atingir as pessoas que trabalham com a gente acaba sempre respingando em nós também. Nós temos que ajudar a pagar esse preço. Claro que sempre existe uma contrapartida, mas se a gente puder amenizar isso, é melhor. Então, esse aí era o vídeo que eu queria mostrar para vocês, com as evoluções, os momentos, onde é que a gente está com relação a onde nós já estivemos, o nosso empenho, a nossa luta aí em oferecer e fornecer cada vez equipamentos melhores para ajudarem o máximo possível no desenvolvimento, velocidade e produção de um material que está aí em alta e que, creio eu, não tem mais como ser abafado. É a nova geração, é um novo caminho aí, e quem está conhecendo, quem está vendo, quem está experimentando, não quer mais sair, não quer mais largar. Claro que existem obstáculos, mas dentro de muito pouco tempo as pessoas vão esquecer que outros materiais das dificuldades, porque já vão ter superado todas elas. Da mesma forma, quando surgiram os tijolos de 6 furos, da mesma forma como quando surgiram os blocos de concreto. Então, dentro de muito pouco tempo, todos esses obstáculos vão ter sido ultrapassados e isso vai ficar até que um novo material, até que um novo sistema seja colocado à disposição. Claro que existem muitos outros, e isso na realidade com relação à construção civil é um complemento, mas é um complemento versátil com diversas funcionalidades, diversas características que só tendem a ajudar na construção. Beleza? Então era isso aí. Falou e um grande abraço a todos nesse começo de ano. Vamos lá, porque tem muita coisa para a gente fazer e esse ano promete. Um abraço.
a gente já botou mais força um pouquinho. Isso aí é vocês que vão determinar, mas é só uma questão de jeito. Depois que vocês pegarem o jeito, vocês já vão conhecer o material, é igual massa normal. Então, depois que pegar a manhãzinha aí, daí vai embora.